gravação. Pronto, agora está gravando? Tá, né? Assim. Tá. Então, hoje nós vamos falar um pouco, nós vamos conversar, se possível, né? A respeito de nutrição, né? E por que a gente vai falar a respeito de nutrição? Por que nós achamos que é fundamental vocês saberem alguma coisa a respeito de nutrição? E eu vi que muita gente respondeu ao Google Forms, mandaram várias perguntas interessantes e vamos ver se a gente consegue abordar tudo, porque é muita coisa, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante vocês terem ciência é o seguinte, que uma boa nutrição, uma nutrição adequada desde a infância, é a base para prevenir uma série de doenças, né? Seja obesidade, seja síndrome metabólica, dislipidemia, diabetes, né? Tudo isso, osteoporose, né, que não está aqui, mas tudo isso é capaz de pode ser evitado com uma boa nutrição. E o que é uma boa nutrição? Uma nutrição saudável, né? É uma alimentação baseada em alimentos in natura, quer dizer, aquilo mais ou menos aquilo que se compra na feira, né? Se for processado, minimamente processado, poucas quantidades, apenas para temperar, de óleo, gordura, sal, açúcar, né? E isso daí eu sempre oriento para que vocês perguntem quanto usa de gordura, quanto usa de sal em casa, açúcar, etc. E oriente seus pacientes a não usar tanto, né? Limitar tudo que for de alimento processado, evitar ao máximo os ultraprocessados, a questão de comer com regularidade, uma coisa que não está escrito aqui, mas é importante também, o hábito do café da manhã, do de jejum, né? Se possível, isso num ambiente apropriado e não sair assim, comendo no meio da rua ou no ônibus, tá? Então, deve ser, de preferência, à mesa, sentado, né? E escolher onde são feitas as compras, de preferência, como eu falei, em feiras, né? E quando for comer fora de casa, evitar esses fast foods, tipo, bom, não vou nem citar, mas qualquer fast food, e uma coisa que a gente tem com bastante facilidade aqui no Brasil são os restaurantes Aquilo, né? Que normalmente servem refeições feitas no mesmo dia, né? Então, isso é uma base de uma alimentação saudável. Mas, além disso, a gente tem que ter em mente, né, da onde está vindo o nosso alimento, né? Porque existe toda essa preocupação também com o meio ambiente, com a forma de produção dos animais, a forma de produção seja dos animais, seja das plantas, né? Então, isso daí é de extrema importância. Eu vou só citar um exemplo. Algumas frutas, você orientar ou você mesmo procurar ingerir fruta ou verdura, mas fruta principalmente, que seja de origem local, né? Daquela época, quer dizer, que esteja na estação, né? Então, por exemplo, agora é época de abacate. Então, não vamos comer abacate, sei lá, fora de época. E nem usar alimentos que venham, sei lá, da Malásia, e sim, de preferência, que seja local e da época, né? E aí vocês já devem conhecer
que isso aí é bem conhecido, é a pirâmide de alimentos, né? Então, a pirâmide alimentar, ela tem na sua base, né, os carboidratos, arroz, massa, pão, legumes e verduras, né? As nozes, feijões, quer dizer, nozes que a gente chama de uma forma geral, qualquer tipo de noz, né? Que em inglês tem o nome de nuts, e aqui a gente usa castanha, que também são nuts, né? Que falta um pouco a palavra exata em português. Proteína, claro, né? Seja de origem animal como de origem vegetal, que é no caso dos feijões, né? E sempre em pouca quantidade, óleos, gorduras, tomando muito cuidado qual é o tipo de óleo, qual é o tipo de gordura, e evitando açúcares e doces, ou então em quantidade bem pequena. Quer dizer, por isso é que é o topo da pirâmide, uma proporção pequena. Uma forma mais didática, porque a gente sabe que essa pirâmide ela não é muito didática, uma forma mais didática, principalmente o médico que quer passar informação para o paciente, é essa forma de mostrar no prato como é que é uma alimentação saudável. Então, deve ter carboidrato, mas o carboidrato deve ser de preferência integral, a proteína de origem vegetal, que pode ser o feijão, o grão de bico, né? A proteína de origem animal e o restante tudo em vegetais, sejam vegetais crus, sejam vegetais cozidos, né? E a questão da porção, né? Quanto que cada um deve comer. Isso aí é proporcional, né? Em primeiro lugar, a atividade física. Então, obviamente, que uma pessoa que tem uma atividade sedentária, sei lá, uma secretária, um funcionário público que trabalha numa repartição, em geral, essas pessoas têm uma atividade leve a moderada, que é muito diferente, claro, de um trabalhador braçal. Vamos dizer, alguém que trabalha em obra, né? Obviamente que tem um jardineiro, né? Então, obviamente que a quantidade de calorias que deve ser ingerida para manter uma boa nutrição deve ser proporcional à atividade física, deve ser diferente, porque o gasto calórico é menor em mulher do que em homem, e tem muito a ver com o tamanho da pessoa, né? Então, se uma pessoa é baixinha e tá, quer dizer, ou mais alta, então tudo isso quanto se leva em consideração para calcular a alimentação de um indivíduo, que você pode ver que varia de 2.000 até 4.000 calorias dias, sendo uma dieta, digamos assim, normocalórica para aquele indivíduo. Então, a gente não pode falar em uma dieta, digamos, hipocalórica ou hipercalórica, sim, no vazio, né? Porque o que é 2.000 para essa mulher é normocalórica, mas será hipocalórica, por exemplo, para esse homem, para esse trabalhador braçal. Então, eu acho que isso daí é uma coisa bem simples de se compreender, né? E esse número de calorias, 2.000, 3.000 calorias, o quanto for, elas são divididas em macronutrientes, né? Todo alimento ele tem proteína, gordura e ou carboidrato, né? E a necessidade de cada um desses macronutrientes difere
de acordo com a faixa etária. Então, veja bem, o carboidrato, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, uma criança de 1 a 3 anos. Ela tem uma necessidade de gordura, repara, maior do que uma criança e maior do que um adulto, né? Então, assim, em relação, por exemplo, à proteína, que é o macronutriente construtor, né? A sua maior necessidade se encontra nessa fase entre 4 e 18 anos. E os carboidratos, eles são a principal fonte de energia no indivíduo adulto. Então, a proporção também entre carboidrato, proteína e gordura varia de acordo com a idade. Então, quando a gente vê aqui essa porcentagem, 30%, 10, 20, o que seja, é do número total de calorias. Então, se uma pessoa precisa, sei lá, de 2.000 calorias, de acordo com a faixa etária, então isso daí vai ser distribuído dessa forma, que é o que nós chamamos de uma alimentação saudável. Eu sempre gosto de chamar a atenção para um conceito, que é o conceito de caloria vazia, né? Atualmente, e é uma das causas de uma série de doenças, né? É a ingesta de caloria vazia, que são alimentos, muitas vezes altamente calóricos, e que não têm nenhum nutriente, né? Ou então tem só carboidrato, quer dizer, açúcar, ou então tem gordura trans, né? E aí, então, aqui a gente cita os refrigerantes, todos eles, né? A grande maioria dos biscoitos, porque a grande maioria são feitos com gordura trans e, obviamente, açúcar, e os sucos de fruta, né? Que nós vemos também hoje em dia muitas mães achando que dando suco de fruta está alimentando seu filho. No entanto, esses sucos de frutas, eles, por serem embalados, eles já perderam toda a fonte de vitamina, toda a fonte de fibra, e, na verdade, acabam se transformando em água com frutose, né? Então, eles devem ser contraindicados. E uma outra fonte de caloria vazia é o álcool, né? Que o álcool tem muita caloria por grama, 7 calorias, enquanto que, por exemplo, refrigerante, que é água com açúcar, tem 4 calorias por grama. E a gordura tem 9 calorias por grama. Então, vocês vejam que o álcool ele é bastante calórico, né? E quanto mais forte o teor alcoólico, maior será a quantidade de calorias que ele tem, né? Bom, e então, uma coisa que eu perguntei para vocês naquele Google Forms que eu passei, se vocês sabem ler rótulos, porque isso é muito importante vocês saberem para vocês poderem passar para os pacientes de vocês, né? E reparem aqui, isso daqui eu acho que assim, é muito impressionante, porque, vejam bem, vocês são universitários, tá? E para entrar numa faculdade de medicina, quer dizer, vocês têm um QI acima da média da população, né? E repara que apenas metade da turma que respondeu sabe ler rótulos. É bem verdade que mais 40% aproximadamente sabe mais ou menos. Mas o ideal seria que vocês soubessem, assim, respondessem 100%. Não, eu sei ler rótulos com tranquilidade, né? E quando a gente fala em ler rótulos, eu preciso dizer para vocês que
nos rótulos existem duas informações, tá? Uma é a informação nutricional, né? Que é aquela que vem num retângulozinho, num quadradinho, né? Que mostra quantas calorias tem, quanto tem de carboidrato, gordura, proteína, em uma porção de alimento X, uma fatia, ou um copo, ou, enfim, uma porção de alimento. Então, todo alimento industrializado ele tem obrigatoriamente dois rótulos. O rótulo de informação nutricional, que dá a quantidade de macronutrientes e o total de calorias, e a lista de ingredientes. Essa, então, é muito difícil de ser vista, porque geralmente tem letras muito pequenas, escondido. E essa lista de ingredientes ela precisa estar em ordem decrescente, ou seja, vem em primeiro lugar o ingrediente que tem maior quantidade e depois vai diminuindo de acordo com a quantidade menor. Então, muitas vezes a gente vê, se a gente presta atenção, que o primeiro ingrediente, ou às vezes até o segundo ou terceiro, não é o que se espera quando você vê apenas o que está escrito grande na frente, na embalagem, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante para todo mundo passar a prestar atenção. E aqui eu vou mostrar para vocês uma comparação de informação nutricional de macarrão instantâneo, né? Aquele tipo miojo, e macarrão comum, né? Primeiro, gostaria de chamar a atenção da diferença de preço, que esse daqui é muito mais caro, esse daqui já deve estar desatualizado, porque eu fiz esse slide ano passado, tá? Mas a proporção provavelmente é a mesma. Então, vocês reparem aqui, apesar esse pacote daqui, quer dizer, esse macarrão instantâneo, meio quilo, custaria R$ 6,00, e esse pacote daqui de meio quilo, R$ 1,50. Agora, os dois são em porção de 85 gramas, então reparem aqui, o número de calorias do macarrão instantâneo é muito maior do que o de macarrão comum, né? A quantidade de gordura, olha aqui, e de gordura saturada. Então, o macarrão instantâneo ele é muito rico em gordura, tem 17 gramas por 85 gramas da massa, né? Enquanto que o macarrão comum tem apenas 85, sendo que não tem gordura saturada e aqui tem bastante gordura saturada. E outra diferença bastante importante é a quantidade de sódio. Então, vejam quanto sódio tem o macarrão instantâneo, o que não acontece com o macarrão comum. Então, veja bem, isso é uma informação simples, né, que é importante que seja passado para vocês e para os pacientes, obviamente, né? E, em relação à questão dos ingredientes, então, vamos comparar aqui o pão de forma tradicional e o pão de girassol e castanha. Vocês reparem que aqui o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, e aqui o primeiro ingrediente também é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, né? Só depois, então, vem a farinha de trigo integral e o girassol, a castanha, coitada, vem lá atrás, depois de glúten, de fibra de trigo, fermento biológico, quer dizer, tem mais fermento do que castanha de caju, né? Tem gordura vegetal, açúcar, sal e conservador, né?
Aqui também tem conservador, mas você repara que, por exemplo, não tem gordura vegetal aqui, né? Então, é importante poder parar e analisar o que que um tem e o que que outro tem, né? Tá? Qual é a composição de um e qual é a composição de outro, e comparar além da informação nutricional. Outra informação importante, que eu não sei se vocês sabem, é qual é a diferença entre os alimentos diet e os alimentos light. Alguém sabe qual é a diferença entre alimento diet ou light? Bom, Não sei não, professora. eu estava só querendo ver se tinha alguém aqui. Tá, ótimo que você respondeu. Então, vamos lá. O alimento diet é aquele específico para um tipo de dieta. Então, vamos lá, uma pessoa que tem intolerância ao glúten, ela vai precisar de um alimento diet para quem tem intolerância ao glúten, que vai ser diferente, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo, de um alimento diet para uma pessoa hipertensa, tá certo? Porque um precisa ter restrição de sódio, o outro precisa ter restrição de glúten. Então, o termo diet, ele é para dieta, tá? Para uma determinada dieta. Infelizmente, a legislação ela não é precisa, não orienta, então as pessoas, de uma forma geral, acabam comprando e achando assim, eu estou comprando pão diet, o iogurte diet, o macarrão diet, ou sei lá o quê, sem nem saber exatamente o que é diet, né? E o alimento light é aquele que tem 25%, pelo menos, de redução de algum dos componentes, né? Pode ser redução de açúcar, mas ter mais calorias, né? Então, assim, o alimento light significa que ele tem a redução de algum componente. Pode ser açúcar, pode ser sal, pode ser caloria, pode ser glúten, pode ser qualquer componente, tá? Como realmente essa rotulagem de alimentos atualmente, da forma que está, é muito ruim, existe uma legislação que deverá, se tudo der certo, entrar em vigor a partir de 2022, quer dizer, a partir do ano que vem, que são que será esse tipo de rótulo, né? Então, o rótulo vem dizendo que tem açúcar, por exemplo, né? Que tem açúcar adicionado, ou que tem gordura saturada, ou que é muito rico em sódio, tá? Então, esse tipo de rótulo, ele é muito mais esclarecedor do que aquele tipo de rótulo que nós temos atualmente, tá? Então, eu estou doida para chegar a 2022 para ver se realmente começa a melhorar a rotulagem de alimentos. Bom, então, a gente viu até agora um dos motivos pelo qual você precisa saber os princípios básicos de nutrição. Então, um deles é para evitar uma série de doenças. Né? E o outro motivo é porque a nutrição é a base de tratamento para muitas doenças, né? Então, nós estamos começando hoje a metabologia, né? E a gente, assim, precisa demais dos conceitos de nutrição para poder tratar adequadamente nossos pacientes, os seus pacientes, né?
para você tratar um diabético, para você tratar um paciente obeso ou com dislipidemia, você precisa ter conhecimento dos princípios básicos de nutrição, né? E aí eu fiz algumas perguntinhas naquele Google Forms, e uma delas, então vamos ver para algumas doenças, né? Qual é o tipo de dieta melhor, né? Então, eu perguntei assim, para um paciente obeso, qual é a melhor dieta? A maioria respondeu dieta hipocalórica balanceada, o que está absolutamente correto. Mas isso não quer dizer que as outras também não estejam corretas, pois qualquer uma delas, o jejum intermitente, a lógica do jejum intermitente é muito simples, é que realmente a pessoa diminui a ingesta calórica, né? A dieta low carb, ela também diminui a ingesta calórica porque leva a maior saciedade. Proteína dá maior saciedade, né? Agora, então, assim, o ideal para a obesidade é uma dieta que o indivíduo possa seguir por muito tempo, né? Porque o tratamento de obesidade, nós vamos ver na segunda aula, é um tratamento a longo prazo. Então, se é uma dieta que, de acordo com o esquema de vida da pessoa, com a rotina, a pessoa não consegue fazer, vamos pegar um exemplo, não consegue fazer uma low carb por questão que, sei lá, questão profissional ou questão da família, não sei, alguma coisa. Então, essa dieta, para ela, não é adequada. Ou então, uma pessoa, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que seja de família de italianos, que cresceu a vida toda comendo muito carboidrato. Se você tira completamente ou tira muito radicalmente o carboidrato dessa pessoa, ela não vai conseguir manter durante muito tempo, então não será a melhor para essa pessoa. Por outro lado, um outro exemplo, quer dizer, a dieta low carb não é um outro exemplo, desculpa. A dieta low carb, por exemplo, ela funciona bem, funciona melhor, dizendo, funciona melhor para homens, tá? Porque, em geral, homem é mais carnívoro, né? Gosta mais de proteína. Então, assim, é uma dieta que muitas vezes os homens se adaptam melhor do que as mulheres. Então, a resposta aqui, quer dizer, seria qualquer uma delas, apesar de que não está errado, jejum intermitente é ótimo, low carb é ótimo, hipocalórica balanceada é maravilhosa, né? Realmente é muito boa. Então, assim, mas o ideal é aquela que seja compatível com o estilo de vida da pessoa. Só um outro exemplo que me ocorreu agora. Então, por exemplo, nós no Brasil temos um problema social muito grave, né? Gravíssimo. É impossível você passar uma dieta low carb no SUS, simplesmente não existe, né? Porque a pessoa não tem possibilidade de seguir, né? Então, assim, a gente tem que ajustar às possibilidades financeiras, a gente tem que ajustar aos hábitos da família, né? Enfim, tem uma série de fatores que precisam ser levados, e para a obesidade, assim como para as outras doenças crônicas, a gente tem que ter em mente de que esse paciente ele vai precisar manter essa alimentação para o resto da vida, né? Eu não coloquei, eu esqueci de colocar quando eu fiz o questionário, né? A dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo é uma dieta para pacientes, principalmente
com doença cardiovascular ou com síndrome metabólica, é uma dieta extremamente saudável. Mas eu volto a dizer, desde que a pessoa tenha condição de fazer a dieta do Mediterrâneo, né? Isso daqui eu adorei, toda a turma acertou, né? Uma criança obesa, qual a orientação que você deve dar? Imediatamente reeducação alimentar. Você não vai esperar que para quando a criança crescer, tá? A reeducação nutricional precisa ser de imediato, e a turma toda acertou muito bem, parabéns. Então, apesar de vocês terem acertado, mas eu trouxe aqui um dado que eu acho assim muito importante, porque as pessoas acham que problema de colesterol, problema de triglicerídeo, o problema de pressão alta seriam apenas problemas da vida adulta. Não é, não é, tá? Então, reparem aqui, isso aqui é uma meta-análise, uma revisão sistemática das comorbidades em crianças e adolescentes nessa faixa etária. Então, vocês vejam aqui um número grande de crianças e adolescentes com síndrome metabólica, um número grande de crianças e adolescentes com dislipidemia, muitas crianças com hipertensão, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive a oportunidade, na época que eu era presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, fazer um programa que se chamava Escola Saudável, tá? E em que eu avaliava, quer dizer, dados antropométricos, e em uma escola especificamente eu tive, quer dizer, em todas elas, além dos dados antropométricos, a gente via a pressão arterial. E também aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, isso daí foi feito aqui na cidade do Rio e em uma escola em Petrópolis também. Nós achamos também uma incidência muito alta de crianças. O programa Escola Saudável foi feito apenas em criança, não era adolescente, mas crianças com pressão arterial elevada para a idade. Na escola de Petrópolis, foi possível fazer também, porque a gente tinha aquele point of care, foi possível também fazer um perfil lipídico, e também nós encontramos uma alta prevalência de dislipidemia. Então, isso aí foi há muitos anos atrás, mas apenas para chamar a atenção de vocês que essas alterações começam desde a infância, tá? Bom, e na gestante, né, ou a mulher que quer engravidar, como é que você faz em relação à alimentação, tá? 70% da turma acertou, orienta para fazer uma reeducação alimentar antes de engravidar, né? Isso daí é o que deve ser feito, e eu vou mostrar para vocês por quê. Vejam aqui esse estudo, eu vou destrinchar para vocês, tá? Aqui você vê a porcentagem, né? E aqui vamos seguir apenas essa linha daqui, que é a linha de soma dos efeitos adversos. Aqui, isoladamente, é cada um dos eventos adversos, quer dizer, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, o pré-termo, enfim, cada uma dessas linhas é um desfecho ruim. E aqui é a soma de todos os desfechos, né? Então, vocês vejam aqui uma gestante que é abaixo do peso ou que tenha peso normal, aqui a gestante com sobrepeso, aqui a gestante com obesidade grau 1, gestante com obesidade grau 2 e gestante com obesidade grau 3. E aqui você já vê que mais de 50% delas têm alguma dessas complicações. Aqui também quase mais de 50% tem alguma dessas complicações. Então, se vocês
reparam essa linha daqui, vocês vejam que vai subindo, porque aqui também a escala, aqui é, né, vocês vejam que vai subindo o número de complicações e a frequência de complicações. Então, tanto materno quanto da criança, né, dos dois. Então, é muito importante, se você puder, já naquela situação, que é a situação da mulher que quer engravidar, já começar antes a uma boa orientação nutricional. Se ela estiver acima do peso, procurar que ela diminua o peso, né? E não deixar que ela engravide, porque estará com maior risco de complicações, né? Essa pergunta que eu fiz, que eu também gostei muito, que a maior parte da turma acertou, quase 70% da turma acertou, né? Um paciente com dislipidemia pode comer as nuts, né? Nozes, castanhas e avelãs? Sim, eles podem comer, tá? Apesar de ser altamente calórico, mas, veja bem, só para ilustrar para vocês, aqui, por exemplo, as amêndoas, né? Então, elas têm uma ação antioxidante, pode, até certo ponto, melhorar o perfil lipídico. Isso daqui, MUFA é monoinsaturada, gordura monoinsaturada, né, que é a gordura boa. Ela é alta em gordura monoinsaturada, é alta em fibra, o que dá uma sensação de saciedade muito grande. É também rica em fitoquímicos, né? Então, existem algumas evidências de diminuição de certas células tumorais, né? E uma ação pequena, obviamente, mas mesmo assim, quer dizer, nada que contraindique o uso de amêndoas em pacientes diabéticos. Pistache, eu só vou falar rapidamente, né? Também possui vários benefícios, né? Melhora o perfil lipídico, também dá mais saciedade. Em geral, todas essas nuts, elas dão mais saciedade, porque elas são ricas em fibra, então elas são extremamente saudáveis, então não tem porquê a gente, se a pessoa gosta, se faz parte dos seus hábitos, restringir esse tipo de alimento. Isso daí a maior parte da turma já está sabendo, parabéns. E só para fechar essa questão das nozes, das nuts, só lembrar para vocês que as recomendações alimentares do National Cholesterol Education Program, quer dizer, que é o guia, digamos assim, americano e que é seguido pela maior parte da população, né? Ela incentiva os fitoesteroides vegetais, né? Pois reduzem a absorção de colesterol em 10% a 15%. E aí entra, então, onde entram as nuts, né? E, como eu também já falei anteriormente, elas são ricas em fibras e elas não possuem colesterol. Colesterol só é encontrado em produto animal, não é encontrado em produto vegetal. Então, não há problema em relação a isso. Uma outra informação importante, né, diz respeito à questão do arroz e feijão, né? O arroz e feijão é o prato brasileiro tradicional, clássico, né? E esse guia alimentar para a população brasileira é um guia que é reconhecido internacionalmente, já foi elogiado
fora do Brasil, tá? É um motivo realmente de orgulho para nós brasileiros, e ele preconiza o arroz e feijão como base na alimentação, né? E isso está absolutamente correto, né? O feijão é um alimento extremamente saudável, e o arroz também por si só ele não é o vilão, né? Até porque vocês viram lá quando eu mostrei para vocês a pirâmide alimentar, a base da pirâmide alimentar são os carboidratos, seja sob a forma de arroz, na Alemanha vai ser mais batata, na Itália vai ser mais macarrão, e aqui o hábito do brasileiro, em sua grande maioria, é arroz com feijão. É claro que não pode ser arroz com macarrão com farofa com feijão, né? Então, porque aí já é muito carboidrato e na farofa já entra gordura, enfim. Mas apenas para quebrar esse preconceito contra o arroz, né? E principalmente quando o arroz vem com feijão, que o feijão é uma gordura ou é uma proteína de origem vegetal, rica em fibra e extremamente saudável, né? E aí vocês vejam que a diretriz brasileira da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Ela, voltando à questão do arroz, tá? Ela preconiza que 45% a 60% da alimentação deve ser de carboidrato, né? Então, o arroz é carboidrato. É claro que, se você conseguir o carboidrato, o arroz integral, que tem mais vitamina, tem mais fibra, é o ideal, mas o arroz integral ele já é mais caro. Então, deixa, por exemplo, a fibra por conta do feijão. Então, orientem seus pacientes. Não, pode comer o arroz com feijão, só que vocês aí já sabem como é que vocês vão orientar. Mais feijão, um pouco menos de arroz, né? Não fazer aquela misturinha de arroz com macarrão e farofa, né? Então, lembrando para vocês que a base da pirâmide alimentar são os carboidratos, né? E aí, quando a gente está falando a respeito de dieta para diabético, é importante a gente, primeiro, diferenciar entre tipo 1 e tipo 2. No paciente diabético tipo 1, ele, em geral, ele não é obeso, né? Então, por isso, a dieta deve ser normocalórica. E lembrem-se lá no começo da aula, se é mulher, se é sedentária, se é homem, se é ativo, enfim, normocalórica para aquele indivíduo. E como o paciente é insulino dependente, vai ter que haver a distribuição durante as refeições. E eu vou exemplificar um pouco melhor daqui a pouquinho. Eu acho que é o próximo slide, se eu não me engano, né? Então, na dieta do paciente diabético tipo 1, em que a gente tem o esquema de insulina basabolos, né? Nós temos que sempre casar os dois, casar a insulina com a alimentação. Tá? Isso daí é a base do diabetes tipo 1, do tratamento do diabetes tipo 1, que é dieta e insulina, quer dizer, alimentação e insulina. Já para o paciente portador de diabetes tipo 2, esses pacientes, na sua grande maioria, eles são obesos, hipertensos, com síndrome metabólica. Então, veja bem, a dieta dele ela vai ter que ser hipocalórica, vai ter que ser muito baixa em sódio. Quer dizer, ela já vai ser uma dieta
um pouco ou bastante diferente da dieta para o diabetes tipo 1. Então, assim, a gente não pode falar em dieta para diabetes. Não existe. Tá? Existe a dieta para o diabético tipo 1 ou 2, tá? Que tem tantos anos, faz atividade física ou não, enfim. Então, a dieta ela é sempre muito, muito individualizada, né? Isso aqui é mais ou menos o que eu já falei. O paciente, como ele é obeso, normalmente tem síndrome metabólica, então, uma grande controle em relação à qualidade da gordura e adequação do consumo de sal na alimentação. Aqui, isso daqui é uma paciente minha, isso daqui é o perfil glicêmico dela, ela é portadora de diabetes tipo 1, isso aqui é o perfil glicêmico dela durante as 24 horas. E o que vocês veem aqui? Vocês veem, por exemplo, nessa época, depois foi feito o ajuste, ela estava tomando um café da manhã muito rico em carboidrato, e aí ela estava fazendo um pico de glicemia mais elevada depois do café da manhã, que é aqui, em torno de 8 horas da manhã, e aí, quando você vê isso, você ajusta o café da manhã, né? Então, você vai diminuir um pouco o carboidrato ou aumentar a dose de insulina, né? Para que não faça esses picos. Aí ela almoçava legal, o almoço dela era perfeito, você repara aqui que depois do almoço ela não apresentava um pico de hiperglicemia, ela, em geral, não, mas às vezes ela fazia um lanchinho aqui às 4 horas da tarde e fazia um pico, né? E muitas vezes à noite ela também comia mais e fazia algumas vezes aqui um pico depois do jantar, tá? Então, com isso, a gente tem uma visão muito clara do perfil da glicemia, da alimentação do indivíduo e vai ajustando a alimentação, vai ajustando a insulina, tá? E no diabetes tipo 2, né, só lembrando a vocês que é, em consequência, síndrome metabólica, então, você tem resistência à insulina, né? E se você tem resistência à insulina, você tem maior propensão a ter doença cardiovascular. Então, assim, os cuidados na alimentação vão ser bem diferentes do que, por exemplo, dessa paciente minha que eu mostrei para vocês. Está claro isso daí? Uhul. Vamos lá. Eu consigo, professora. Tá. Certo. Tá. Oi? Oi. É porque assim, eu tenho exemplos de casa. Pessoas que é diabético, faz trabalho pesado assim, durante o dia e quando almoça é um prato de predeiro e sempre com muito arroz, enfim. Aí eu acabo com dificuldade de falar, não come esse tanto de arroz, entendeu? Porque a pessoa já tem um desgaste grande, né, durante o dia. E querendo ou não, ela está querendo repor isso, né, de alguma forma. Aí eu fico com essa dificuldade. Pessoas que são diabéticas, que trabalham pesado, tipo assim, na roça, e assim, como que eu oriento, entendeu? Ótimo, Isabel. Essa pessoa é tipo 1 ou tipo 2? Tipo 2. Tá. Veja bem, aliás, essa pergunta até que eu fiz é meio inapropriada, porque, na verdade, o que você vai orientar é relativamente simples. Ele não deve passar tanto tempo sem se alimentar. Então, ele precisa tomar café da manhã, ele precisa fazer uma colação, que é uma refeição entre o café e o almoço. Então, veja bem, vamos pegar que ele precisa de 3.000 calorias por dia, tá? Então, Ana Isabel, o melhor é você orientá-lo a fracionar essas 3.000 calorias por dia, né?
em várias refeições. Então, ele levar, sei lá, um pão, ou um sanduíche, ou uma fruta, aí, né, não sei, para comer no meio da manhã. Né? O que vai acontecer aí? Ele não vai chegar na hora do almoço com tanta fome, e aí ele vai comer um pouco menos de arroz. Você acha que ele pode fazer isso? Ele ou ela? Não sei. Não, acho que dá sim. Tá? Então o que eu recomendo é isso: fracionar em várias e nunca esquecer. Infelizmente, o brasileiro, de uma forma geral, não gosta muito, não tem muito hábito de tomar café da manhã. E o desjejum do brasileiro, em geral, é muito pobre. Mesmo quando toma café da manhã, assim, aquele pão com manteiga e café e vamos embora. Né? Geralmente não come fruta, não come queijo. Então, isso é uma outra coisa que a gente vê com muita frequência aqui no Brasil, que é um desjejum muito fraco, e aí realmente a pessoa chega na hora do almoço, come o arroz, o feijão, o prato, o pé da mesa, né? Tá? Conversa com essa pessoa, depois me dá um retorno, Isabel. Tá bom. Não, isso é só quando eu for lá, porque pela internet não dá, não. Obrigada, tá? Nada, nada. Lá onde? Só por curiosidade, em que estado? É em Minas. Ah, É tá. uma cidadezinha. Tá, ok. Tá. Então, vamos lá. E aí, uma coisa importante, eu acho até que pode se encaixar nisso, Ana Isabel, que é a diferença entre a dieta e a reeducação alimentar. Né? Dieta é quando você restringe uma coisa. Não, olha, a partir de hoje você não pode comer doce, vamos lá dizer, tá? Ninguém vai comer o resto, ninguém vai passar o resto da vida sem comer doce. Não existe, pode esquecer, tá? A dieta geralmente leva a uma questão de culpa, a frustração, né? E a dieta só tem resultado a curto prazo, não tem resultado a longo prazo. Né? E pode trazer malefícios à saúde, porque se você faz uma dieta muito restrita em alguma coisa, em algum nutriente, pode trazer prejuízo para a saúde e não leva à redução de peso, leva ao famoso efeito sanfona, né? Porque ninguém fica numa dieta muito restritiva durante muito tempo. A outra forma que a gente tem de abordar é a questão da reeducação alimentar. A reeducação alimentar, você não tira nada do paciente, você mantém o hábito do paciente. Então, vamos pegar o exemplo de uma família italiana. Você nunca vai tirar o macarrão, a pasta, il primo piatto ou secondo piatto, você nunca vai tirar. Tá? Pode tirar durante um período. Então, sempre adequar. Então, a reeducação alimentar vai ser baseada no que o indivíduo, na realidade social, econômica do paciente, né? E então você vai instituir mudanças, e aí essas mudanças são mais duradouras. Isso daí já está cientificamente provado. Né? E aí, você tendo resultado duradouro, é óbvio que você consegue resultados de longevidade. Né? Então, alguns princípios básicos da reeducação alimentar. Um deles é optar por alimentos com melhor qualidade nutricional. Quer dizer, não que a pessoa, por exemplo, se ela come 3 vezes por semana num fast food da vida, que passe a comer, digamos, uma ou duas,
E aí depois, então, se ele passa a comer, por exemplo, uma vez, já melhora a qualidade da alimentação, né? Diminuir o sal, então tem certas dicas, a gente ensina, por exemplo, a colocar um pouco mais de tempero, usar mais, sei lá, orégano, alecrim, outro, salsa, cebolinha, manjericão, outros temperos, né? Porque não existe só sal, existem outros temperos, né? Aquilo, Ana Isabel, que a gente estava conversando, evitar, sem querer, desculpa, evitar períodos longos sem se alimentar, que provavelmente essa pessoa aí fica muito tempo sem se alimentar, né? Evitar a gordura saturada, então explicar o que é gordura saturada e como substituir por qual, né? Ensinar a montar um prato bem colorido, isso sempre devagar, gente, não é da noite para o dia, uma pessoa que não está acostumada a comer legume, verdura, fruta, que a partir vai de um dia para o outro, só porque você falou, a doutor falou, que vai passar a comer muita salada ou muita fruta, né? Então, aos poucos, né? E é sempre a questão de aumentar a quantidade de fibra, isso daí é básico para tudo, para a obesidade, para evitar câncer, para diabetes, para tudo. Fibra é muito importante, né? Então, e como é que a gente vai fazer essa reeducação alimentar? Primeiro, é muito importante envolver a família ou os amigos, né? O entorno da pessoa, né? É terrível uma pessoa ter que sentar à mesa, comer a comida dele e o resto da família está comendo outra coisa, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático. Se você tem uma criança diabética em casa, né? Você não vai ficar fazendo todo dia bolo, né? E aí só a criança que não vai comer o bolo, o resto da família toda come bolo, né? Então, se a família quer comer bolo, vai um dia na rua, come uma fatia de bolo. Então, assim, a alimentação da família ou do entorno, né? Precisa ser, não tem nada que evite que toda a família tenha uma alimentação saudável, né? Sempre estimular, nunca dar bronca. Porque você engordou, você não fez nada. Não. Os pequenos mudanças. Não, agora meu filho está comendo uma folha de alface. Muito bem. Tá? Então, o estímulo, nunca recriminar. A questão também que é muito importante, respeitando gosto, preferência, perfil socioeconômico. Gente, infelizmente, tem muitos profissionais médicos, nutricionistas sem noção, né? Fala assim, o senhor tem que, ou a senhora tem que comer, sei lá, carne todo dia. Gente, ou fruta, tem que comer X frutas quando fruta é caro. Enfim, é possível fazer uma dieta saudável, melhorar a alimentação, sem que você leve a pessoa à falência, né? Ou que fique pendurada devendo para Deus e o mundo, né? A questão da educação sobre leitura de rótulos, e aí eu lembro a vocês não só o rótulo dos componentes principais, né? Quer dizer, carboidrato, gordura, se tem gordura trans, quanto tem de sódio, etc., quanto também dos ingredientes, né? E a questão da orientação sobre o preparo, que é o que eu falei lá no começo da aula. Então, por exemplo, perguntar se a família, quantos litros de óleo, quantos quilos de sal, quantos quilos de açúcar, quilos de sal é meio exagero, mas, enfim, quilos de açúcar gasta na preparação. E é muito importante também desconstruir mitos que, por acaso, a pessoa tenha. Então, a gente tem que conversar, saber o que a pessoa sabe, o que não sabe, e é muito diálogo, né? E aí, uma das perguntas que fizeram, a questão de suplementação, né?
Então, a suplementação de vitamina ela é desnecessária numa alimentação saudável, absolutamente desnecessária. Não existe nenhum estudo científico que mostre que a suplementação de qualquer vitamina seja benéfico ou melhor do que você tem da alimentação. Tá? Então, isso é absolutamente infundado. Outra coisa que precisa ser sempre lembrado é efeito tóxico em dose elevada. Atualmente, existe a moda muda, né? Teve a época da moda da vitamina C, teve a época da moda da vitamina E, agora nós estamos na moda da vitamina D, né? E tem alguns prescrições de doses extremamente elevadas de vitamina D, e que nós temos visto problemas sérios, tá? Por elevação do cálcio, porque a vitamina D aumenta a absorção de cálcio. Então, nós temos visto problemas, além de não ter nenhum benefício comprovado, tá? Então, muito cuidado e sempre lembrar aquela coisa, a diferença entre um medicamento e o veneno está na dose, tá? Qualquer medicamento pode se transformar em veneno dependendo da dose. E uma coisa muito importante, os complexos vitamínicos, muitas vezes, eles não são puros, né? Agora, tem algumas populações que vão se beneficiar de suplementação vitamínica. Então, mulheres grávidas ou que estão amamentando, idosos normalmente precisam, tá? Porque a alimentação já não é mais tão boa, seja por problema dentário, seja por problema de absorção. Alcoólatras, obviamente, indivíduos que usam certos medicamentos, ou, por exemplo, indivíduos com problemas de absorção, por exemplo, hoje, que nós vemos com uma certa frequência, pós-cirurgia bariátrica. Então, pós-cirurgia bariátrica, você precisa fazer suplementação vitamínica, sem dúvida nenhuma, tá? Porque realmente é necessário. Professora, Oi, pois e os veganos com a questão da vitamina B12? Sim, exatamente. É uma das indicações de suplementação com vitamina, perfeito. Tá? Então, são casos específicos, Guilherme, você está absolutamente certo. Casos específicos, a gente vai precisar suplementar, sem dúvida. Tá? Entendi, obrigado. Nada. Mas não aquela coisa assim, eu vou tomar uma vitamina porque eu estou me sentindo fraco. Isso não tem fundamento, tá? E aí, apesar de que isso daqui é um editorial antigo, né, de 2013, mas ele é atual, né, que é do Annals of Internal Medicine, né? Aí também em outra época, na época que se usava a moda era outros suplementos, né? Então, mostrando que possivelmente doses altas de vitamina A, de beta-caroteno, vitamina E, podem fazer mal, né? E os outros antioxidantes, entre aspas, ácido fólico, são inefetivas, né? São completamente inefetivas. E eu ainda acrescento uma coisa que não tá, na época, quer dizer, não foi citado nesse editorial, que também existe, quer dizer, quando a pessoa ingere uma quantidade muito grande dessas vitaminas, acaba sendo eliminada pela urina, né? E aí acaba caindo no meio ambiente, e isso daí
pode e muitas vezes leva a problemas, seja nos rios, nos animais, quer dizer, peixes ou moluscos, enfim, pode levar também a problemas no meio ambiente. Então, definitivamente, é uma indústria. Hoje em dia tem loja de vitaminas e suplementos, né? Assim, é uma indústria que, claro que tem indicação, nós vamos falar um pouco sobre as indicações, a gente prescreve, eu prescrevo, nós prescrevemos, mas assim, não é no volume que se prescreve à torta e à direita como se fosse a salvação da pátria, né? E, para vocês terem uma ideia, como aquela coisa, né? Tudo tem os dois lados, a gente tem que discernir, né? Olha só, isso daqui foi uma análise de suplementos proteicos, suplementos de whey protein, né? Foi feito pelo Inmetro. Então, foram 13 marcas que foram analisadas, e olha só, não conforme, não conforme, não conforme, quer dizer, ou não tinha o teor, ou tinha o teor de carboidrato diferente do que estava preconizado, do que estava escrito no rótulo. Olha só, 2 não tinham o teor de proteína que estava escrito no rótulo. A origem da proteína em um deles não era do soro do leite. Havia a presença de substâncias que não estavam descritas no rótulo. Ou seja, só um dos suplementos proteicos estava de acordo com o que estava escrito no rótulo. Então, a gente também tem que prestar muita atenção qual quer dizer, nem sempre a gente pode, infelizmente, acreditar no que está escrito no rótulo, né? E aí, esse daí matou a gente. Pelo que observamos dos resultados apresentados no ofício que nos foi enviado das 15 marcas de whey protein, eram 15, não 13, desculpa. 11 apresentam valores de carboidratos diferentes do descrito, 5 apresentam substâncias não declaradas, sabe lá o que é, 2 apresentam teor de proteína diferente daquele expresso no rótulo, e 1 apresenta fonte proteica diferente da descrita no rótulo. Tá? E isso aqui foi mais ou menos na mesma época, o New York Times achou, lá nos Estados Unidos, tá? Que testaram 40 suplementos, 16 deles tinham resíduo de pesticida. Tá? É mole? Tinha pesticida. Tá? Então, gente, basicamente era isso. Eu procurei responder a maior parte das perguntas. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Vou fazer agora a chamada. Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo. Nenhuma dúvida? Então tá. Então vamos lá. Ana Flávia. Presente. Ana Isabel, tá aí? Presente. Eu sei que ela perguntou. Ana Júlia, está aí? Presente, professora. Ana Carla. Presente, professora. Ana Paula. Ana Luísa. Presente, professora. Antoine. Caroline. Clarissa. Presente. Foi a Clarissa? Aham. Tá. Sim, eu esqueci que são 2 Clarissas. Você é qual? Eu sou a Bustamante. Tá. Obrigada. E a Clarissa Vasconcelos, está aí? Não. Estou estudando dermato. Cláudio, está aí? Presente. Débora Ellen. Eduardo Guimarães. Presente. Heitor Henrique. Presente. Emílio. Presente.
Gabriel de Lima. Gabriela César de Oliveira Ferreira. Presente. Giovana. Presente. Graziele. Presente, professora. Guilherme. Presente, professora. Gustavo. Presente. Hélio. Presente. Isabelle. Hã? Presente. Isabelle presente. Isadora. Presente. Ah, peraí, também tem 2 Isadoras. Você qual é? Eu sou a Nunes. Tá. E a Isadora Rosa, tá aí? Presente. Tá. João Vitor. Agora, João Vitor Romão. Presente, professora. Bom dia. Bom dia. Júlia Baltazar. Júlia Domingues. A Júlia Baltazar falou aqui no chat. A Júlia Domingues está aqui. Ok. Karina Carvalho. Presente. Leonardo Luiz Gama. Lívia Gonçalves. Professora, Hã? Presente. presente, não estava conseguindo apertar aqui. Ó. Tá, é o Leonardo? Lívia está presente também, professora. Tá, Lívia eu já peguei, obrigada. Luana. Presente. Luísa. Presente. Luísa Melo. Presente. Luiz Felipe. Presente. Manuela. Marcela. Presente, professora. Maria Clara. Presente, professora. Maria Eduarda. Presente, professora. Maria Luísa. Presente. Mariana Freitas. Presente. Renato Ferraz. Presente. Sara. Victor. Presente, professora. Tá me ouvindo? Estou viva. Oi, Sara, presente. né? Vitor. Isso. Victor Aires. Victor Aires. Presente, professora. Victor Rocha. Presente, professora. Victória Abreu. Presente. Vitória Figueira. Presente. William. Presente. Joia. Então, vamos dar um intervalo, eu tenho que gravar a aula. Vamos voltar às 10? Professora, Foi? você me chamou, só que a minha internet tinha caído. É Débora. Tá. Ok, Débora, tá bom. Professora, a senhora não me chamou. Clarissa Ferreira Bustamante? É a Vasconcelos, são 2 Clarissas. Ah, tá, ok. Tá bom. Mais alguém? Ana Paula falou no chat, professora. Ana Paula. Então, eu vou... Ana Paula, tá. Mais alguém? Então, tá, gente. Então, vamos